Olá, Rafael. Olá, Diene. Sabor de hoje é de contradição. Duas notícias ontem me chamaram muita atenção pela oposição que elas têm. Primeiro, o faturamento divulgado da Zona Franca de Manaus para o primeiro semestre de 2022. Nós faturamos 82,32 bilhões de reais de janeiro a junho deste ano. Um valor que chega a ser quase 11% a maior do que no ano passado no mesmo período. Não bastasse esse bom desempenho, no item exportações, o crescimento deste semestre de 2022 foi da ordem de 25% em relação ao semestre de 2021. E ainda por cima, houve um crescimento da geração de trabalhos, de vagas de trabalho, diretas e indiretas, de quase 4%. Parece muito pouco, mas numa época em que é tão difícil você conseguir gerar novos trabalhos e que na indústria exige um investimento altíssimo para a geração de novas vagas de trabalho permanentes, há que se celebrar sim esse 4%. Entretanto, a Zona Franca de Manaus está sob ataque cerrado do governo central, o que só não se aprofundou por um único motivo. Há uma liminar no Supremo contendo esse ataque. Mas a liminar, ela vai a julgamento do mérito e nós continuamos em perigo. Estamos em plena campanha eleitoral para os cargos do Executivo Estadual e Federal, para Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. E eu tenho a impressão que o tema Zona Franca de Manaus não foi bem explorado. Eu não sei qual era a conveniência que se tinha em não falar sobre o tema, mas a verdade é que ficou aquela história. Não, tá resolvido, não tá, tem uma liminar, não tem. Enfim, só saberemos como será o tratamento do governo central em relação à Zona Franca depois da eleição. Mas pelo que houve antes, me parece que nós voltaremos a ser massacrados, mesmo considerando o crescimento da Zona Franca de Manaus este ano, do faturamento, da exportação e da geração de trabalho, de vagas de trabalho diretas e indiretas. Por que se quer extinguir uma zona de exceção no meio da floresta? Uma indústria que tem tão poucos itens fabricados e que tem ônus zero ambiental. Por muito tempo nós criticamos a Zona Franca de Manaus por não ter um projeto de preservação da floresta. É verdade, faltou um projeto mais significativo de conservação, de preservação, porque são coisas distintas e que podem ser praticadas juntas. Entretanto, o ônus desses 82,32 bilhões de reais para o meio ambiente, no modelo Zona Franca de Manaus, é quase zero, porque o impacto ambiental é muito pequeno. Daí se tira a importância do polo. No outro extremo, uma notícia que é recorrente, infelizmente, que assusta, é a presença que foi noticiada ontem largamente de 800 balsas de garimpo ilegal no Rio Madeira, próximos à comunidade de Santa Rosa. 800 balsas de garimpo ilegal a 400 quilômetros de Santa Rosa, no município de Manicoré. Inclusive, já está havendo conflito sério entre os garimpeiros ilegais e a população local e os ribeirinhos, porque eles com certeza incomodam a vida diária do ribeirinho. Houve também uma divulgação de que eles ameaçam fechar o Rio Madeira, que é uma hidrovia. Já há aí um relato do Siddharma que há uns dias atrás, no dia 23 deste mês, que vai encerrar, uma balsa de grãos foi impedida quase de passar naquela área pelos garimpeiros. Aí me pergunto, por que tanto prefeito de interior e tanto político, atualmente com mandato, inclusive na Assembleia Legislativa do Amazonas, defende esse garimpo ilegal e não se pronuncia em relação à Zona Franca de Manaus? Tem uma lógica perversa e invertida nisso. Eles dizem, são famílias que dependem. Opa, espera. Essas famílias que praticam o garimpo ilegal, elas pagaram pela balsa do garimpo? Façam uma conta. Uma balsa de garimpo custa R$1 milhão, R$1.100.000. Uma família de 4, 5 pessoas que tivesse R$1 milhão ia se lançar ao garimpo? Essa balsa foi paga pela família que a explora? Ou essa família é uma empregada de alguém? Já há relatos claros de que, por exemplo, vou repetir que já falei isso antes, não sou eu que estou falando,
É a federal que fala. A pesca ilegal no Madeira, perdão, a pesca ilegal no Vale do Javari, ela é lavagem de dinheiro no narcotráfico. Há suspeitas que as balsas ilegais de garimpo, boa parte delas sejam de narcotraficantes, que têm no ouro uma forma de lavar o dinheiro e de abrir um novo negócio. Mas há mais apoio, me parece, pelo menos é o que é visibilizado, há mais apoio de algumas autoridades do executivo municipal, do interior e até de deputados ao garimpo ilegal do que a Zona Franca de Manaus. Por quê? Eu acho que nós precisamos, na semana que antecede a eleição, nos perguntarmos isso e que isso seja um balizador do nosso voto. Eu sou contra narcotraficante. Eu não gosto de garimpeiro. Não posso gostar de uma coisa que destrói o rio. O uso do mercúrio no garimpo, ele acaba com a qualidade da água, com a capacidade de pescar, com a piscicultura. Por que eu vou apoiar uma coisa dessas? Senhores deputados, senhores prefeitos do interior, o que está acontecendo? Nós estamos em semana de eleição. Que isso sirva, esses dois fatores tão dicotômicos, o faturamento da Zona Franca de Manaus em crescimento de quase 11%, as exportações da Zona Franca de Manaus em crescimento de quase 26%, e essa avalanche de garimpo ilegal com 800 balsas próximas a Manicoré, no Rio Madeira. Hashtag pensa, hashtag acorda. Tem alguma coisa de muito errado em tudo isso. Bem, Rafael e Jenny, vamos hoje encerrar essa coluna de sabor tão estranho e tão ruim, na verdade, com o compositor alemão Brahms, que viveu boa parte da vida dele na cidade de Viena. O Brahms era muito diverso, ele compunha músicas folclóricas, danças húngaras, também é o autor de Berceuse, que é aquela música famosa, da música de Ninar, que sempre tem nos desenhos animados, mas eu trago hoje um sexteto de cordas, sexteto número 1 de cordas, que é uma música belíssima, para a gente começar com tranquilidade essa semana. Vamos ouvir? Bem, para vocês uma excelente semana, que a gente possa pensar muito no que fará com o nosso voto. Bom dia.